E aí, gente, beleza? Mais um vídeo aqui sobre Go, e hoje é um assunto meio diferente aqui também, novamente sobre IDEs. Mas hoje a gente vai falar de uma ideia que eu nunca falei aqui no canal, que é a GoLand, né? Muita gente já me perguntou aqui no canal o que eu acho do GoLand e tal. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre como eu utilizaria ele, por que eu não utilizo ele, passaria a utilizar, quais as recomendações que eu tenho e algumas comparações, o que a gente consegue fazer com essa ferramenta que, cá entre nós, é muito poderosa, principalmente para o Golang, assim como o IntelliJ é para o Java e outras linguagens. Então vamos entender, vamos ver como que é essa ferramenta aqui do Golang que todo mundo gosta tanto, da JetBrains. Então assim, como todo mundo já sabe, na maioria das pessoas quando começa a programar em Java, antigamente começava a programar no Eclipse ou no NetBeans, né? Então hoje em dia a maioria das pessoas começam a programar no IntelliJ Community. Por que que tá acontecendo isso, né? A JetBrains está começando a fazer de um jeito com que a ideia basicamente ela te ensina a programar. É um negócio meio bizarro, mas é muito legal programar com a ideia deles, né? Então muita coisa você consegue fazer com a ideia sem você precisar nem programar, às vezes você consegue fazer muita coisa, sabe? Por exemplo, para quem já mexeu com Terraform, trabalhar com Terraform em IntelliJ ou ferramentas da JetBrains é uma coisa linda, é muito mais fácil. Trabalhar com Docker, Dockerfiles é muito fácil também. .env e assim por diante, tudo acaba sendo muito integrado dentro das ideias da JetBrains. E com Golang não seria diferente, né? Então muita coisa que você, por exemplo, no Visual Studio você teria que instalar, aqui no Golang já vem default, né? Então não só no Golang, nas outras ideias também. Por exemplo, quem criou a linha de código? Quem que foi a última pessoa que utilizou e mexeu? Por exemplo, aqui tá Hunter. Eu clico e vejo aqui já direto o Go History, o Git History aqui, né, do lado. Então é uma coisa que, por exemplo, no Visual Studio você tem que instalar para você conseguir, se eu não lembro o nome da extensão, mas para você conseguir ver quem que criou essa linha, quem que criou essa função e assim por diante, né? Então tem coisa que já vem default no Golang que você às vezes não precisaria configurar nas outras IDEs. Então por que eu não utilizo o Golang, não utilizava ou não passo a utilizar? Talvez eu passe a utilizar, mas eu quero explicar o porquê. O Golang basicamente ele é pago, tá? Essa é a primeira razão para não estar utilizando. Essa é a razão e, se eu não me engano, ele custa ali uns 40 reais por mês, tá? Você paga anualmente em dólar, né? E ali dá uma conversão de 40 reais por mês. Não é uma assinatura cara, mas você tem que pagar anyway, né? Só que se você pega, por exemplo, eu sempre utilizei muito Vim. Então se você pega o NVim, o Vim, o Visual Studio, são todos de graça, você consegue mexer em muita coisa, deixar ele altamente configurável, né? Então eu não sinto falta de quase nada nas minhas ideias ali que eu utilizo com o NVim. Inclusive tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card, ou do Visual Studio, já mostrei aqui também, vou deixar no card também a minha configuração de Visual Studio para programar em Go. Então não é algo que eu sinto falta de uma ideia mais completa, né? O Golang seria só um plus ali do que eu conseguiria. E aqui, basicamente, com o Golang eu tô conseguindo utilizar ele porque tem a licença de 30 dias grátis, mas eu tô realmente cogitando a começar a pagar ali por mês para começar a trazer mais conteúdo da IDE aqui dentro, né? Porque é algo que todo mundo começa, sempre todo mundo começa ali no Java, no Python, e quem começa no Python também tá começando com PyCharm, né? Então a pessoa vai começar no Go, ela já procura algo da JetBrains. Então acho que é legal trazer isso aqui no canal. Então lembra que eu falei que o Golang tem coisas mais fáceis pra você fazer nele? Ele já vem default com algumas coisas muito legais, basicamente sem ter que fazer nada, sem ter que configurar nada. Um exemplo disso é, se você vir no canto superior direito, vai ter uma aba aqui, Database. Então se você vem aqui e você clica nesse mais, Data Source, olha o tanto de banco de dados que você pode ter aqui dentro configurado, né? Se eu clico, por exemplo, em DocumentDB, e eu configuro aqui, se eu tiver um Docker rodando, alguma coisa assim, simplesmente com o Docker rodando, eu coloquei aqui o Docker para executar, para vocês verem aqui, coloquei aqui o Docker Container Run, coloquei "-d", "-p", a porta 27017 e coloquei a imagem Mongo. Simplesmente eu configurando isso, eu não preciso ir lá, baixar o MongoDB com o PAS para poder olhar quais dados estão dentro do meu banco de dados e ver se deu certo a minha requisição ou não. Eu posso simplesmente colocar, falar para ele rodar um localhost em localhost 27017. Eu dou um apply e um ok. Na hora que eu terminar isso, ele vai abrir aqui a conexão e basicamente vai conectar com o meu MongoDB dentro do meu Docker, né? Então ele já rodou aqui, ele já conectou lá dentro, tá? E aí uma outra facilidade, ou seja, já consigo ver os dados por aqui, mas a gente já vai ver como funciona. Uma outra facilidade é, uma coisa besta que dá pra, eu acho que dá pra configurar de algum jeito, mas eu não achei ainda, que no Visual Studio não tem como você executar o main.go direto, você tem que executar ou pelo terminal, ou você tem que ir lá em Run and Debug e você clicar pra ele executar. Não dá pra vir simplesmente aqui e dar um run direto aqui dentro, né? Então, ó, já subiu a aplicação super rápido porque tá conectado aqui no Mongo. E aí uma outra facilidade que dá pra ter é que no Golang você pode criar um arquivo chamado .http. No Visual Studio também dá pra configurar isso aqui, mas é exatamente isso que eu quero mostrar pra vocês.
quase tudo que tem no Goland dá pra você fazer e dar um jeito de conseguir em outras IDEs, como o Visual Studio. Porém, no Goland tem tudo mais fácil, já vem tudo pronto, entendeu? Essa é a diferença do Goland para outras IDEs. O Goland ele já prepara tudo para você, o Visual Studio ele vem com menos coisa e as extensões deixam ele mais parrudo, né, assim dizendo. Então aqui, ao invés de eu ter que ir lá usar o Visual Studio, criar lá, baixar o Postman, por exemplo, para fazer uma requisição, aqui eu crio, por exemplo, um arquivo .http e aqui eu criei todas as chamadas do Postman que a gente tem, né? Então, por exemplo, eu quero criar um arquivo, eu coloco post, a URL, qual é o content type e qual é o body que eu vou enviar. Se você quiser header, você pode colocar header aqui também. E aí você separa as requisições por esses três jogos da velha aqui, né? E aí você, chamando essa requisição, olha lá, ele enviou, então ele recebeu aqui a requisição, a resposta da requisição, tá vendo? Ele recebeu o ID. Aí ao invés de eu ter que ir lá no MongoDB com o PS para poder ver se deu certo, eu simplesmente venho aqui, eu dou um refresh aqui na minha conexão com o MongoDB, né? Eu coloco aqui que eu quero ver todos os esquemas, por exemplo, então só quero ver users, que no caso é o que interessa aqui pra gente, né? E aí dentro de users vai ter collections, user, fields. Aí se eu dou dois cliques aqui na minha collection, tá lá, ele já traz aqui pra gente qual o resultado que ele salvou dentro do banco de dados. Ou seja, trouxe tudo aqui pra gente, qual é o comando que ele executou pra trazer de lá, tudo bonitinho, tudo conectado no Mongo e eu não precisei nem sair da IDE. Eu já me resolvi aqui mesmo, né? Então a gente consegue ter uma IDE totalmente já conectada com tudo que a gente precisa, sem precisar fechar ela, abrir outro aplicativo nem nada. Então essa é a ideia que a JetBrains tenta trazer para as ideias dela. Algo fácil. Você vai instalar e vai codar do jeito mais fácil possível, sabe? Então é muito legal essa questão na ideia deles, tá? Coisa que em outras ideias você teria que configurar, teria um trabalho super difícil para conseguir configurar. Então um exemplo aqui de coisas bestas assim que eu vou mostrar aqui, mas que fazem diferença na hora que você tá programando. Você consegue executar cada teste separadamente, consegue debugar cada um, consegue dar profile, consegue rodar ele como um benchmark, consegue basicamente comparar a performance de testes, consegue fazer muita coisa. Quando você cria basicamente um log que você vai concatenar vários valores, ele coloca desse jeito que fica mais fácil de você entender qual vai ser o resultado. Você deixa o mouse em cima, ele mostra como que é o resultado de antes, como que estava antes, e aí fica mais fácil de você saber que é t.name, expected, odd keyword, received number type, por exemplo. Ou então se você clica, você consegue editar, por exemplo. Então são coisas bestas, né? Mas que fazem muita diferença no dia a dia, isso eu garanto, tá? Outra coisa, por exemplo, na hora que você vai programando, ele vai... basicamente a interação que ele tem com você na hora de completar os códigos é muito mais rápida, muito mais fluida, tá? Então, por exemplo, você vai digitando, ele vai dando muita opção do que você pode fazer, sabe? Então, um outro caso aqui que eu vou trazer pra vocês é... Se, por exemplo, eu dou um teste.run aqui, eu coloco o t.runx, por exemplo... vamos supor que eu coloco aqui aspas e coloco qual é o teste que a gente vai executar, né? Então eu crio aqui uma função, na hora que eu dou enter, ele já conecta, ele já faz tudo aqui pra gente. Coisa, novamente, que no Visual Studio também ele faz isso, tá? Tô falando que aqui é basicamente uma facilidade. E aí, por exemplo, eu dou um run aqui, vamos supor que eu quero saber se x... é igual, por exemplo, sei lá, if x é diferente de Otávio, por exemplo, então x.name, né, que no caso é o nome do teste ali que a gente está utilizando. Então, se for diferente de teste, vou dar um t.fail, por exemplo, fail now, e aí eu dou um return, por exemplo. E aí vamos supor que você tem vários cenários aqui no seu teste, né? Vamos supor que você tem um array de test cases, por exemplo, você tem uma função e tem vários cenários que você quer testar, e aí você cria um array de testes aqui. No Golang você consegue testar um cenário só. Por exemplo, eu consigo vir aqui e testar só o cenário que é Runcode. Eu posso testar só o cenário que é Otávio. Eu posso testar só o cenário que é vazio, por exemplo. E aí os dois falharam e o de cima deu certo. Ou seja, é uma coisa que no Visual Studio não tem como. E você configurar um comando para você rodar no terminal. É chato às vezes você ter que ficar digitando ali qual o comando para você executar um caso ali de um dos cenários que você criou. Ou então se, por exemplo, eu quero rodar esse cara aqui, só que eu quero modificar o jeito que eu vou rodar. Então, por exemplo, você pode rodar o pacote, você pode mudar qual é o padrão que ele vai executar para rodar aqui, né? Qual o environment que você vai definir para você rodar aquilo. Você consegue fazer evaluate, ou seja, você consegue fazer evaluate de tipo, eu quero mudar o valor de uma função. Coisa que no Visual Studio às vezes é muito difícil de fazer quando dá para você fazer evaluate, né? Você consegue configurar muita coisa aqui dentro, né? Você consegue fazer before launch, ou seja, o que ele tem que configurar antes dele rodar esses testes. Outra coisa que eu posso rodar, eu posso dar um run aqui no pacote. Eu consigo rodar ele Go Bench, se ele tiver algum pacote aqui de benchmark, ou então só o Go Test. Na hora que eu rodo isso, eu consigo basicamente também rodar sem coverage e com coverage. Então
Então, por exemplo, eu posso dar um teste aqui com Run with Coverage. Então, eu posso dar um Go test Run with Coverage. Na hora que eu rodo aqui no odd.go, ele vai ter aqui do lado essa listra aqui verde, né? Falando de onde ele passou com o código ou não, né? Então, por exemplo, se eu clico aqui, ele fala quantas vezes ele passou aqui, quantos códigos passaram aqui, né? Quantas funções passaram aqui, né? Então, você tem várias formas. Quando você utiliza uma variável global, por exemplo, você consegue even keyword, que eu jogo na de cima, ele consegue basicamente tirar, deixar o código mais limpo, porque eu não preciso saber desse return even keyword. Fica mais fácil. To usages, eu consigo saber fácil quantas partes do meu código tá utilizando essa função. Um último detalhe aqui é que eu utilizo o Vim basicamente em todo lugar que eu mexo, né, seja qual for a ideia, que eu acho muito mais prático, e não seria diferente aqui no Golang, né, acho que vocês até perceberam, mas aqui basicamente você consegue também utilizar o Vim, tá, então por exemplo, Shift V você vai selecionando todas as linhas, você consegue dar um O aqui digital que você quer, 2 vezes D ele corta a linha que você precisa, e assim por diante, tem todas as facilidades aqui do Vim que você precisa, junto com o poder aqui da ideia do Golang, assim como eu também configurei no Visual Studio, que também tá aqui no card se você quiser ver como funciona ali, integrar o NeoVim com o Visual Studio, beleza? Então, cara, é uma infinidade de coisa que você tem com o Golang, né? Vale você avaliar se faz sentido você pagar ou não. Pra quem tá começando é a melhor coisa do mundo. Pra quem tá estudando, você consegue 1 ano grátis pra você utilizar o Golang, né? Fica 1 ano gratuito ali, um trial pra você utilizar. Se você não tiver, você pode pegar 1 mês e R$40 por mês ali você tem o Golang. Aí vale ver se vale a pena pra você ou não. Mas se você perguntar pra mim se é uma boa ideia, cara, é sensacional a ideia. Só que ela é paga, né? Então vale avaliar aí se o custo vale a pena ali pro seu dia a dia, beleza? Então esse foi o vídeo aqui de Golang, espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito dessa ideia, vou começar a trazer ela mais aqui no canal. Qualquer coisa pode deixar aí nos comentários, beleza? Então valeu e até o próximo vídeo. Falou!